Olá, que bom rever você aqui neste culto que é promovido pela Faculdade Luterana de Teologia. Eu quero acolher a você com a palavra bíblica que é lema para essa semana do 18º domingo após Pentecostes, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo 2, os versículos 10 e 11, onde o apóstolo Paulo escreve assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é aquele que deve ser confessado como nosso Senhor e nosso Salvador. Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez ser humano, habitou entre nós, para realizar não coisas para a glória do ser humano, mas para a glória do próprio Deus. Jesus é o Deus que vem ao nosso encontro, que se fez ser humano, que chorou, que teve dores e que sofreu como um ser humano, e por isso entende o sofrimento de cada um de nós. Da mesma forma, ele também é Deus, revestido de glória, mas ele ainda se entregou, se humilhou, para nos dar a salvação a qual nós não merecemos. Por isso, toda língua confessará que Jesus é Senhor. Todo joelho se dobrará diante da grandeza e da majestade do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Por isso, os seres humanos não fazem algo servindo a Deus para a sua própria glória, mas tudo aquilo que fazemos é para a honra e para a glória do nosso Senhor. Assim como também a pregação da palavra não é para engrandecer outro nome a não ser o nome de Jesus, aquele que veio ao nosso encontro, se fez gente e entregou a sua vida por nós, ainda que nós não mereçamos. E é em nome desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que nós nos reunimos para celebrar culto ao nosso Deus. Eu quero te convidar para que a gente possa ter ainda um momento de oração. Senhor nosso Deus, a gente te agradece, porque Tu se fez gente assim como a gente. Tu se colocou no nosso lugar, Tu te entregou para nos dar a vida verdadeira e abundante. Nós sabemos, Senhor, que pela nossa própria capacidade nós não conseguiríamos nos salvar. Mas Tu mesmo te entregou em nosso lugar. Não para a nossa honra, não para a nossa glória, porque nós nada merecemos, mas para a Tua própria honra e para a Tua própria glória. Nesse sentido, aquilo que pregamos também não é para anunciar o nosso próprio nome, mas para anunciar o Teu nome e glorificar o Teu nome. Nesse sentido, então, nós te pedimos, Senhor, que Tu nos abençoes através da pregação da palavra que o professor Vitor vai nos trazer hoje e que a gente possa ser edificado, que a gente possa ser motivado a servir a Ti, não para nossa honra, não para nossa glória, mas para a Tua honra e glória, Senhor. Por isso, que Teu Santo Espírito abra a nossa mente, o nosso coração, para aquilo que Tu mesmo quer nos falar hoje. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ainda em preparação para a pregação da palavra que o professor Vitor vai nos trazer, a gente quer juntos cantar um hino, você pode ficar bem à vontade para cantar, para ouvir, e assim a gente se prepara para ouvir a pregação da palavra. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
Geralmente procuramos seguir pessoas que têm uma proposta consistente de vida, de sucesso, de percepção da realidade, uma proposta de felicidade, ou seja, uma proposta consistente de vida, realmente. E Jesus foi alguém incompreendido inclusive pelos seus discípulos, pelas pessoas mais próximas a si, por anunciar e viver de uma forma diferente daquilo que era esperado em relação a alguém que tivesse uma proposta consistente de vida, na época de uma proposta também de libertação, de sucesso e de felicidade. Jesus, ele anunciou e viveu de forma bem diferente daquilo que se esperava. Ele anunciou o reino de Deus. E a reis, geralmente associamos poder, riqueza, pompa, popularidade, sucesso. E por isso, assim como os discípulos de Jesus, também certamente nós não o compreenderíamos. Uma vez que ele anunciou o reino, mas ressignificou a ideia do reino de Deus. Dizendo, por exemplo, que o reino e viver no reino é viver em serviço. Ele diz: quem quiser ser o primeiro entre vós, deverá ser servo de todos. Isso podemos ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, verso 44, por exemplo, mas também em vários outros textos bíblicos. Outros textos nos apontarão nessa mesma direção. É importante que também em nossos meios nós ressignifiquemos sempre de novo o que significa ser comunidade de Jesus, o que significa ser igreja. O que significa viver como igreja de Jesus? Quantas vezes, se nós formos pensar daquilo que já aprendemos também sobre a história da igreja, a igreja foi confundida com um reino humano baseado também no poder, na riqueza, em outros valores, que não espelham e não têm a sua base, de fato, naquilo que Jesus falou a respeito do reino de Deus. Quantas vezes talvez se ouve, se ser igreja é isso, eu quero passar longe de uma igreja. Ou ainda, esses aí só estão interessados em si mesmos, em poder, em dinheiro, em galgar posições talvez na igreja. Essas afirmações, elas podem não ser apenas impressões dos que enxergam uma comunidade, uma igreja do lado de fora, mas podem muito bem refletir a realidade da vida em comunhão, da vida na comunidade, onde teoria e prática não se encontram, onde teoria e prática não convergem. Ou nós devemos perguntar a qual teoria se apegam essas pessoas de determinada comunidade. No texto indicado para a prédica do próximo domingo, o 18º domingo após Pentecostes, o apóstolo Paulo conclama a comunidade de Filipos na Macedônia, a comunidade fundada por ele mesmo por ocasião da sua segunda viagem missionária, o que nós podemos ler lá no livro de Atos, no capítulo 16. O apóstolo Paulo conclama a comunidade a fazer com que a realidade do reino de Deus, que fora presenteada a eles, na graça de Deus, também passe de uma teoria a respeito de Cristo para que se torne uma prática congruente com a prática do próprio Jesus Cristo. Cristo é, sem dúvida, para Paulo, a base para tudo o que ele pensa e para tudo o que se faz, conforme o apóstolo Paulo, como comunidade de Jesus nesse mundo, como igreja. E isso se percebe muito bem na forma como Paulo argumenta no trecho que leremos da carta aos Filipenses. Por isso eu convido, se quiser, abra sua Bíblia na carta aos Filipenses, no capítulo 2, e quero ler os versos de 1 até 13 do capítulo 2 da carta aos Filipenses. Lá está escrito o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria,
de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. Sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Vemos no texto, em primeiro lugar, que o modo de pensar estimulado por Paulo não é aquele que permite os seus leitores a permanecerem apenas pensando. Paulo conclama a comunidade filipense a terem o mesmo pensamento, a mesma disposição mental, a ter a mesma atitude mental de Cristo na questão da unidade cristã. E isso não quer dizer uma união com quem tem exatamente o mesmo ensino, o mesmo reconhecimento, pois senão esse não seria o pensamento de Cristo. Ter o mesmo pensamento de Cristo significa justamente abrir-se para o que é diferente. Quão diferente era Jesus dos seus interlocutores, dos publicanos e pecadores, se nós pensarmos, dos fariseus e dos mestres da lei, tão diferente. Ele era de Nicodemos, mas também tão diferente da mulher samaritana e tanto mais, talvez, da mulher cirofenícia. O que poderia unir, afinal, esses tão diferentes? A graça de Deus. A graça de Deus não deveria, porém, ficar na teoria, mas deveria ganhar expressão prática. Por isso, o modo de pensar de Jesus é aquele que não permite ficar apenas pensando. O verbo que aqui se traduz por pensar, ter o mesmo modo de pensar no verso 2, ele não significa simplesmente um pensar racional, um pensamento teórico, mas é a questão de ter a mesma atitude. É uma disposição mental que leva a agir da mesma forma. Estar em sintonia com o pensamento vai levar à sintonia no modo de agir. O mesmo pensamento de Cristo, aqui estimulado, não se trata na unidade do ensino, na teoria, na doutrina. Claro que é fundamental e também que essa doutrina seja correta. Afinal, estamos falando aqui de doutrina, embora a doutrina cristã sempre é doutrina que leva à prática cristã. Sintonia de pensamento tem a ver aqui com o pensamento que levou o Filho de Deus a deixar para trás o seu trono de glória e assumir a forma de servo, a morte na cruz. Ou seja, o mesmo jeito de pensar que levou Jesus a fazer. Nisso está baseada a unidade da comunidade de Jesus, nesta questão fundamental do Evangelho, que é fruto do Espírito, que se torna possível essa vida comunitária. A vida comunitária, o mesmo modo de pensar, de agir aqui, é fruto do agir do Espírito Santo. E não é produção, uma construção, uma técnica humanas.
O Espírito Santo é o Espírito de Cristo e que produz em nós este mesmo modo de pensar de Cristo e, com isso, o mesmo modo de agir de Cristo. Mas nós podemos pensar, bom, agir como Cristo agiu, pensar como Ele pensou, isso é bonito na teoria, é bonito em letra de música, mas será que isso na prática é possível? O que Paulo estimula aqui não é a comparação com Jesus, que nos levaria a uma resignação por causa justamente da nossa impossibilidade, mas o cogitar o mesmo, estimulado aqui pelo apóstolo Paulo, implica em participar por graça nessa existência de Cristo. Como bem escreve o pastor Lindolfo Weingärtner, entendemos que Paulo não nos quer convidar simplesmente a imitarmos a atitude de Cristo, assim como uma pessoa imita a atitude da outra, que escolheu como modelo. A imitação de Cristo, visada pelo apóstolo, vai bem mais longe. Ela acontece em Cristo, não ao lado de Cristo. Ela é participação, não é atitude individual baseada em outra atitude individual. Ela não é lei, antes é oferta de viver numa nova maneira de existir. Ela não é lei, mas é oferta a estarmos em Cristo. E o estar em Cristo, como vemos, não é meramente uma fórmula teórica. Não é somente um jargão teológico de efeito para constar em documentos eclesiásticos, mas o estar em Cristo resulta necessariamente em marcas concretas para a vida comunitária. O estar em Cristo, a fé em Cristo, se concretiza de forma muito clara e inequívoca no que se vive na prática. Uma outra questão trazida por este texto, pelo apóstolo Paulo, é que o modo de pensar esperado, ele é também base para tudo que se faz. Nós vemos no texto em questão que modo de pensar, encarar o próximo, deve ser algo que nós fazemos a partir daquilo que Cristo faz e da maneira como Cristo faz. Ou seja, a realidade possibilitada por Deus em nós, a sua graça, nos concede motivação para exortações em amor, para comunhão no Espírito, para profunda afeição na comunidade e para que a compaixão seja vivida. Nenhuma motivação para o agir na comunidade deve fugir a essa primeira disposição mental que é a atitude do esvaziamento. Sendo assim, nenhuma exortação de amor será de fato realizada em amor ao próximo. Um amor que não seja simplesmente um amor por si mesmo, mas realmente voltada para o amor ao próximo. Se não for baseada na disposição mental de Cristo, do esvaziamento, do altruísmo máximo pregado e vivido por Jesus, até as últimas consequências. Sem a disposição mental básica do esvaziamento de si mesmo, nenhuma comunhão será realmente no Espírito. Talvez ela estará, sim, centrada nos desejos do meu espírito egoísta, na pergunta pelo que eu vou ganhar com isso. A medida é a atitude de Cristo e o seu esvaziamento. O hino que lemos em Filipenses 2, 5 a 11 e que está contido neste texto da prédica para o próximo domingo. É um texto relativamente conhecido e é muito interessante que essa questão teórica e teológica e que já causou muitas discussões em toda a história da igreja, ela está colocada por Paulo justamente em meio a exortações tão práticas para a vida da comunidade. Paulo usa este texto que traz verdades conhecidas, provavelmente, para a comunidade primitiva. Ele traz esse texto para que a fé
da comunidade seja nutrida por essas palavras e que venha a gerar algo prático na vida da comunidade. Paulo está preocupado com a atitude dessa comunidade. Jesus, por exemplo, diz aí, não se apegou ao fato de ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo. E esta é a atitude básica cristã do altruísmo, do olhar para o outro. Ao que nós talvez nos apegamos como algo que se torna uma barreira à comunhão, ao olhar altruísta em relação ao nosso próximo? Apegamos-nos talvez ao nosso status, apegamos-nos simplesmente à nossa razão, à nossa piedosa, suposta superioridade moral. Do que precisamos talvez desapegar de forma bem prática, em favor da unidade da comunidade. O Espírito de Cristo, que é altruísta, a afeição e a compaixão que geram comunhão verdadeiramente cristãs, não são aquelas que se baseiam em outros critérios para que eu me afeiçoe a alguém, para que eu tenha compaixão de alguém. Afeição e compaixão cristãs não são afeições, sentimentos baseados em gostos e preferências, em critérios sociológicos, mas em critérios que vêm da palavra de Deus. Baseado, na verdade, no agir de Deus, criado pelo Espírito de Deus em nós. Pelo Espírito que produz vida em nós, que faz com que sejamos revestidos de Cristo e vivamos na prática o ser igreja. Vivamos na prática a vida do reino de Deus. Aquilo que para nós é de fato humanamente impossível. Andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentiu. O pensar no mesmo, buscar o mesmo, o agir nessa direção, está baseado na atitude de Cristo. Essa é a base colocada do verso 5 em diante. A NVI, a Nova Versão Internacional, essa tradução fala em termos a mesma atitude. E vejo que essa tradução é mais feliz, enquanto a edição que eu mesmo li, a Almeida, Revista Atualizada, fala em ter o mesmo sentimento. O sentimento, porém, no cristão, vai levar inevitavelmente à ação. A motivação para o que se faz em comunidade não é a presunção, a vanglória, o falso orgulho. O sentimento de rancor baseado em inveja e implicando em rivalidades na comunidade. A mesma palavra é usada por Paulo em Filipenses 1,17, onde se traduz por ambição egoísta. A ambição egoísta seria, isso sim, a motivação para aquela pregação do Evangelho, realizada por aqueles que querem causar sofrimento em Paulo, como ele diz, enquanto o apóstolo Paulo estava preso e escreve esta carta. Qual é a motivação para aquilo que se faz em comunidade? A motivação é a humildade que vemos em Cristo. E humildade não é uma atitude meramente exterior, como em Colossenses 2,18 nós também lemos. Lá se fala em uma falsa humildade. Uma falsa humildade pode ser usada pelo ser humano também em si mesmado como artimanha para conquistas pessoais. Como no tipo de uma arma para jogar o jogo conforme as regras do reino deste mundo. Vemos no texto de Colossenses que inclusive atitudes aparentemente bem piedosas e espirituais acabam deflagrando falsa humildade, uma falsa piedade, por não estar baseada na atitude de Cristo. No contexto lá da comunidade de Colossos, outra comunidade, os assim chamados enganadores têm prazer numa falsa humildade. Na adoração de anjos, contam detalhadamente suas visões e sua mente carnal os torna orgulhosos. Vemos que o modo de pensar de Cristo faz com que eu me preocupe com o que é do outro. Preocupar-se também com o que é do outro, com aquilo que faz
o mundo do próximo e não somente com aquilo que é meu interesse pessoal, é a atitude esperada por Paulo na comunidade em Filipos. Altruísmo e empatia é o que combina com o cristianismo da Bíblia. Altruísmo e empatia é o que Paulo havia experimentado ele mesmo na prática, na pele, quando a própria comunidade de Filipos, a quem ele escreve, enviara Epafrodito com donativos para atendê-lo em suas necessidades. Podemos ler isso adiante no mesmo capítulo 2, verso 25, ou ainda no capítulo 4 da carta aos Filipenses, no verso 18. Paulo elogia a comunidade nos seguintes termos. Ele diz: como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, que era a província dos filipenses. Ele diz: nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, em outra cidade, portanto, em outra província romana, inclusive, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Mas o que ganharemos enviando donativos aos assolados pelas terríveis enchentes que assolaram o Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, recentemente? O que ganharemos com ofertas que enviamos ao trabalho missionário em outros lugares, em meio a outros grupos, em outros sínodos, talvez de nossa igreja? O que ganharemos contribuindo com as diferentes frentes diaconais de nossa comunidade? Contribuindo com pessoas que talvez nem venham a nos agradecer? Por que ofertar para outros, em outras comunidades, outras igrejas, enquanto nossa própria comunidade, nós podemos pensar assim, sob nossa ótica, sob nossa perspectiva, poderia ainda precisar de algo? A comunidade de Jesus, porém, não faz porque ganhará algo em troca, mas por causa da riqueza incomparável recebida pela graça de Deus em Jesus. O modo de vida da comunidade, portanto, é a graça e não é a ação por um pagamento. A comunidade de Jesus, ela age por altruísmo e por empatia. Ela age baseada no mesmo altruísmo, no mesmo esvaziamento que foi o encontrado na pessoa de Jesus. Também os filipenses não estavam doando a Paulo por um serviço prestado pelo apóstolo a eles mesmos, senão por amor altruísta que faz olhar para o outro, para o anúncio do evangelho a outros. Eles não enviam donativos a Paulo como pagamento por um serviço religioso a si mesmos, mas por sua visão altruísta do anúncio do evangelho a outros. Ao pensar em sua trajetória e em seu futuro, Paulo afirma, por exemplo: estou pressionado dos 2 lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, e com essa atitude de Paulo, quero finalizar. Paulo diz que por ele mesmo seria até muito melhor partir. Paulo fala inclusive de sua morte aqui. Ele diz que seria muito melhor estar com Cristo. Contudo, este é o mesmo sentimento de Paulo. Este contudo faz toda a diferença. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. E a partir disso, no verso 13 do texto da prédica para hoje, ele diz assim: meus amados, ou seja, com essa base, obedeçam como vocês obedeceram na minha presença, obedeçam agora na minha ausência. Que o Senhor nos abençoe, que a partir do agir do Espírito Santo em nós, esse Espírito possa produzir em nós esse sentimento, essa atitude que houve também em Cristo Jesus. Que essa seja a base da nossa união na comunidade, não afeições quaisquer, não características, afinidades quaisquer, mas aquilo que Jesus fez por nós, por mim e por ti,
o esvaziamento dos próprios interesses. Que essa seja a base para a nossa vida em comunidade e que assim possamos impactar as pessoas que vivem ao nosso redor. Possamos, de fato, amar as pessoas ao nosso redor, com o amor que Jesus também teve por mim e por ti. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Espírito Santo, tudo isso seja alimentado pela pregação de sua palavra. Que possamos meditar adiante nessa palavra. Amém. Que de fato essa palavra pregada te motive a servir ao nosso Senhor com alegria, lembrando sempre que aquilo que nós fazemos não é para nós, mas é para a honra e para a glória do nosso Deus. Fique ainda com a bênção que parte também desse nosso Deus. O Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua santa e maravilhosa paz, hoje e sempre. Assim te abençoe o Deus Triuno Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, nós nos encontramos novamente na próxima semana. Até lá!